fortaleza da nossa cidade é você. Olá, resenheiros! Estamos começando mais uma edição do Resenha de Artilheiro, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, trazendo as principais notícias esportivas no âmbito cearense, tá? E você é o nosso convidado especial. Vamos destacar hoje os gols da última rodada do Campeonato Cearense, vamos repercutir também as últimas contratações dos times cearenses, vamos falar também um papo muito legal com o garoto João Guilherme, o Paredão, ele que joga no Ferroviário. Vamos analisar também tudo aquilo que tem acontecido no futebol cearense, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. E para bater um papo com a gente hoje, recebo mais uma vez aqui meu amigo, seu Helenilson Dantas. Fala, campeão. Ô, rapaz, eu agradeço demais aqui, né? Bom dia para a galera que está assistindo a gente aqui na TV Câmara. Agradeço demais o convite, é muito massa estar aqui para participar e debater sobre o futebol cearense, de modo geral, assim, que está em alta, né? Show de bola. Deixar um abraço especial para toda a equipe técnica da TV Câmara Fortaleza e essa turma que nos dá todo o suporte aqui para que o Resenha vá ao ar e chegue bacaninha para você, tá bom? Bora começar? Eu quero começar falando sobre o confronto pelo Campeonato Cearense entre Ceará e Ferroviário. O Vozão venceu por 2-1 no domingo passado, dia 26. Vamos conferir os melhores momentos desta partida. Aos 11 minutos, o primeiro gol do Vozão. Fernandinho cruzou, Galeano tentou e deixou para Lourenço, que bateu forte, rasteiro para abrir o placar. Aos 15, o segundo do Alvinegro. Matheus Bahia lançou para Fernandinho. Jefão tenta o corte, mas a bola fica com o atacante do Ceará que entrou na área e bateu na saída do goleiro, 2-0. O Ferroviário diminuiu neste gol de Dieguinho contra, aos 35 do primeiro tempo. É isso, seu Helenilson. Seguinte, Ceará, segunda vitória no Campeonato Cearense, segunda por 2-1. Já o Ferroviário, segunda derrota, perdeu o primeiro jogo, primeira rodada, perdeu mais uma vez. Então vamos lá. Ceará Sporting Clube, com um golaço, inclusive, né? Um bonito gol, vencendo por 2-0 ou 2-1 e mantendo, garantindo, confirmando o seu favoritismo nesta competição. Pois é, cara, assim, a gente vê nesse momento, né, de início de campeonato, vale tanto para o Ceará quanto para o Ferroviário, que o mais interessante, por conta do regulamento e do formato da competição, é pontuar. Então, sim. O Ferroviário já tem 2 jogos aí sem vencer e vê, daqui a pouco acaba, né? Dia 8 de fevereiro já é a última rodada, né, dessa fase classificatória. E, assim, você imaginar, não está jogando bem, tá? Não está jogando bem é uma preocupação grande, claro. Mas, principalmente, o resultado, tá? Porque o campeonato é tiro curto e o Ceará está fazendo a parte dele. O Ceará tem aí já os 6 pontinhos, já está praticamente garantido. Lembrando também que, tanto para Ceará quanto para Fortaleza, é importante a primeira colocação para evitar uma data a mais no calendário de jogos, porque o primeiro colocado já vai direto para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro se enfrentam em mais 2 jogos. E aí é muito interessante, principalmente para o Fortaleza, né, que tem um calendário apertado. Mas o Ceará também, que é um outro representante na Série A, precisa respirar nesse começo de ano. E eu acho que está fazendo valer a força, pelo menos dentro de campo, provando aí com resultado, com vitórias e somando ponto na tabela. É interessante você falar porque, de acordo com o regulamento, como é que funciona, tá? Os primeiros de cada grupo, são 2 grupos, já vão diretamente para a semifinal do Campeonato Cearense. O segundo e o terceiro de cada grupo vão disputar as quartas de final. Em vencendo, chegam às semifinais. Os 2 últimos de cada grupo formam um quadrangular para fugir do rebaixamento. Os 2 que perderem, desce para a Série B do Campeonato Cearense. Os 2 que vencerem, se mantêm na Série A do próximo ano. Por isso é importante, e aí, como falou Helenilson Dantas, só são 5 jogos na primeira fase, tá? 5 jogos. Só jogo de ida. E aí, o Ferroviário, dos 5, já perdeu 2, né? Já perdeu 2 e precisa se recuperar. Então, rapidamente sobre o Ferroviário também, Helenilson, o Ferroviário que foram 2 derrotas no Campeonato Cearense e uma pela Copa do Nordeste, a gente lembra, perdeu para o Sport. O que é cruel também, tá? A gente precisa dizer, porque o principal problema do Ferroviário foi ter perdido na estreia para o Horizonte.
porque na sequência pegou um Sport, que é pedreira, a gente imaginava a dificuldade que o Ferroviário teria, e depois o próprio Ceará, um clássico, o Clássico da Paz, que também tem as suas dificuldades. O Ceará seria o favorito, a gente imaginava isso, mas, enfim, o Ferroviário chega numa sequência de 3 derrotas seguidas, Campeonato Cearense 2 e a Copa do Nordeste na estreia para o Sport. A gente vê o Ferroviário participar da Copa do Nordeste, a gente viu que eu entendo como um alento, né, como um respiro para o Ferroviário, principalmente na parte financeira. Né? Você disputar uma competição que traz um retorno melhor do que o estadual. Mas o foco do Ferroviário tem que ser, de novo, né, o acesso para a Série C. O retorno é para ter um calendário garantido no seu segundo semestre. Então, hoje, o momento que o Ferroviário vive é um momento de reconstrução. E o pior é que esse momento de reconstrução ele está se tornando repetitivo, porque já são 2 acessos que o Ferroviário consegue, né, da Série D para a Série C e retorna. Então, eu acho que está faltando consistência, né? E neste ano, 2025, ele teve essa base agora aqui no começo do ano, que é a disputa do Nordestão, e que se souber aproveitar, dá para ir e quem sabe montar um time que consiga retornar para a Série C do Brasileiro. Legal. O técnico do Ceará, Léo Condé, fez uma análise detalhada sobre o desempenho do Ceará e a gente analisa agora como é que foi essa entrevista coletiva pós-jogo. Além dos 2 gols, criamos outras boas situações, poderia ter feito o 3º, o 4º naquele momento. Depois, os 15 minutos finais, né, quando teve aquela pausa ali, de uma certa forma a gente voltou um pouco... numa rotação um pouco mais baixa, né, dentro daquela que a gente iniciou e acabou que no erro de passe a gente possibilitou o contra-ataque do adversário, sofremos o gol e não terminou bem da forma que começou. Fizemos alguns ajustes no intervalo, eu acho que a gente voltou novamente muito bem para o segundo tempo, pressionando, não deixando o adversário entrar muito dentro do nosso campo. Ok, técnico Léo Condé. Deixa eu, antes da gente comentar sobre o Léo Condé e o Ceará, eu queria fazer o registro aqui de uma audiência qualificadíssima, tá, cara? Manuel Tobias, craque de futsal, está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. E outro craque de futsal, olha só, o Gera que estará com a gente no podcast Maestros da Bola. Gera, tu conheceu o Gera? Tive o prazer de ver os 2 jogarem, né? Tanto o Gera quanto o Manuel Tobias, aqui no futsal cearense, né? Grandes clássicos, você Sumov e Banfó, nos anos 90, era muito massa. Eu tive o prazer de acompanhar. Sensacional, muito obrigado pela audiência. Craque Gera e craque Manuel Tobias, muito obrigado de verdade, tá? Seguinte, então o Ceará, cara, com essa vitória, e o Léo Condé, que para mim é um ótimo técnico, está à frente do Ceará para essa temporada de 2025. Agora, há alguns pontos que precisam ser analisados, né? E aí a gente precisa também ter uma certa paciência, porque, diferente do Fortaleza, que trouxe algumas poucas contratações, o Ceará trouxe 14 nomes, pode chegar até 15 nomes, né? E então, sim, foi muito reformulado, o time, diferente do ano passado, que as contratações pouco jogaram, não foram titulares. Este ano tem sido diferente. Aquelas peças que chegaram estão sendo muito aproveitadas, até porque o ataque titular do Ceará em 2024 foi-se, né? Foi embora, Saulo Mineiro e o Eric Puga, manteve somente o Ailon. Fato é que, com a lesão do Rafael Ramos, lateral direito do Ceará, Dieguinho tem sido a escolha do técnico. Ele que é volante, tem feito a de lateral, tem ido bem, inclusive. Aí a gente vê na frente lá o próprio Pedro Henrique, que para mim joga muita bola, acho que foi uma contratação excelente e acertada do Ceará. O Ailon, que não foi titular e pode ser utilizado em outras opções. E aí o meu detalhe, acho que ele errou, Condé, eu acho. O que foi que ele fez? Ele tirou o Ailon do 9, o homem centralizado, botou ele no banco, trouxe dois extremos de velocidade e colocou o Pedro Henrique como homem centralizado. Só que ele se destacou na sua carreira como o ponta, como o extremo, como o aberto, seja pela direita, seja pela esquerda. Por exemplo, no Internacional, lembro demais ele jogando pela esquerda e muito bem, por sinal. No Corinthians, ele tentou ser utilizado ali como 9 e não se ouve bem. No final de semana, o Condé tentou fazer isso com o Pedro Henrique. Para mim, perdeu
uma característica importante, o cara que agride o adversário, no bom sentido, claro, e que tem o faro de gol também, e perde o Ailon. Então, para mim, eu manteria aquele esquema lá de Pedro Henrique aberto pela direita, pela esquerda, o Ailon mais centralizado, até que se encontre aquele camisa 9 e mais um pela direita. Mas, Elenilson, uma reformulação, o Ceará aproveitando as peças que chegaram, mas que bom que o Léo Condé trouxe de volta o Lourenço, que para mim é um ótimo nome nesse sistema de criação do Ceará. Assim, eu vejo o Ceará com uma espécie de remontagem, até porque era meio que obrigatório você fazer isso. Existe até uma comparação, né? O Ceará está contratando muito mais que o Fortaleza. Óbvio, né? O Fortaleza vinha de um ano de Série A e se manteve, e a tendência é que você venha numa Série B, mesmo conquistando acesso, é qualificar o seu time de uma forma mais contundente. E o Ceará fez. Apesar de que, mesmo como você falou, o Pedro Henrique é bom jogador, né? Tem um currículo legal, também jogou em grandes clubes. Mas ele jogando de 9 não é melhor do que o Saulo Mineiro e nem jogando de ponta é melhor do que o Pulga. Então eu acho que o Ceará ele precisa ainda qualificar o seu elenco, recuperar as perdas que teve, principalmente desses dois citados agora aqui, né? Que fazem, é verdade, fazem muita falta ao Ceará se você comparar, né, com as atuações do ano passado, com as desse ano, apesar desse ano a gente ter ainda uma amostragem pequena, né? Tá bom. Com a vitória conquistada, o Ceará já se prepara para o próximo desafio. O jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 29, e o time enfrenta o Iguatu pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O jogo em casa às 20h30. Tá aí, ó. Iguatu, que eu falava, inclusive, antes da competição, que seria uma equipe que brigaria para a próxima fase e brigaria, inclusive, lá nas semifinais. É um time que, dos últimos anos, tem feito ótimos trabalhos, inclusive debaixo do comando técnico do Austin Luiz, até ano passado, mas ele manteve um padrão interessante, porém, pega o Ceará agora, o Ceará querendo manter esse bom momento no Campeonato Cearense e confirmar o seu favoritismo e também a liderança do grupo. O jogo é amanhã, cara, 29 de janeiro, às 20h30, no estádio Presidente Vargas. O PVzinho de açúcar não respira, né? Não respira, tem jogo é verdade. Todo dia, jogo segunda, terça, quarta. É verdade. E enfim, a gente vai até conversar sobre as confusões que tiveram no PV também, mas vamos deixar isso para o próximo bloco, tá? O Ceará reforça o seu elenco com a chegada do lateral direito Fabiano Souza, que vem do futebol português. Ele é a nova aposta para a temporada 25. Aí a gente não ouvia o Ceará falar sobre contratações de lateral. Não ouvia, até porque estava satisfeito, teoricamente, com o Rafael Ramos, já que o Rai Ramos havia saído já, mas houve uma lesão, cara. A gente até lamenta aqui, né? Houve uma lesão grave do Rafael, ele teve que deixar o elenco, obviamente, né? Vai ter que se recuperar. Então, foi-se necessário o Ceará trazer um lateral direito. Então, eu já falava aqui, Elenilson, o Dieguinho estava sendo aproveitado na lateral. E está bem, não está ruim não. Mas ele é volante de origem, pode ser aproveitado na lateral, mas é necessário ter um lateral de ofício no grupo, já que o Rafael, nesse momento, está lesionado. E lateral, ele, como a gente costuma dizer, está uma escassez, né? Uma escassez, é. Então, a gente vê tanto o Fortaleza, o Ceará também sofrendo para contratar e recuperar lateral. A gente, invadindo aqui um pouco o assunto do Fortaleza, né? Que a gente acaba comparando, mas, por exemplo, a gente vê várias passa ano, entra ano e o Tinga lá, né? No Ceará não tem ainda um cara assim, marcante na lateral, mas a gente nota essa mesma dificuldade, a insatisfação do torcedor. Geralmente, quando você pergunta para o torcedor do Ceará, qual é a posição que você quer contratar e tal, ele vai citar a lateral, isso é de praxe, né? E aí a gente nota exatamente isso, é uma tendência, né? Essa escassez no mercado e a gente ainda não superou. Não só aqui, tá? No futebol cearense, eu falo de futebol brasileiro de um modo geral. A queixa do torcedor do Ceará também é pelo 9, né, cara? O Ceará também não consegue encontrar essa opção do 9. A gente registra aqui, ó, o Alejandro Martínez, que está prestes a ser
confirmado com uma nova contratação do Ceará, que é um atacante. Do Tajeres, né? Do Tajeres, exatamente. Mas não é o 9, tá, cara? Não é o 9, ainda que o torcedor quer. Mas, assim, é mais um nome que o Ceará traz para reforçar o seu elenco. Ele que estava no Tajeres, da Argentina, e chega por empréstimo até o final de 2025. Vai fazer os exames, como de costume, em passando, e aí deve passar, deve dar tudo certo esses exames, ele já será anunciado. É mais um nome para o ataque do Ceará, certo? Mas ainda não é esse 9. E é outra tendência que a gente vê, né? O mercado sul-americano. Cara, verdade, verdade. O Fortaleza já tem o quê? Tem 12 sul-americanos, né? Entre argentinos, eu já perdi, foi as colombianos, venezuelanos. Teve um jogo desse aí que eu estava assistindo no estádio mesmo, e de repente eu contei e tinham 2 brasileiros no time do Fortaleza. Caramba, cara. Pois é, Alejandro Martínez está praticamente acertado com o Ceará. Obviamente que precisa ainda assinar o contrato e tal. Mas eu quero falar sobre isso, sobre essa posição. Não no ataque como um todo, mas o camisa 9. Alguns nomes têm sido ventilados para as bandas de Porangabuçu, como o Everaldo, do Bahia, como Mastriani também. É um nome que tem sido cogitado aí. O Fortaleza também já pensou nessa possibilidade, ou ventilou essa possibilidade, mas acho que estaria mais para a realidade do Ceará, no que pese o salário ainda é muito alto. Mas na tua visão, Elenius, cara, esses 2 nomes seriam interessantes para o Ceará? E se não, quem é que você veria aí que poderia encaixar na realidade do Ceará? Porque a gente sabe também que hoje o Ceará vive uma outra realidade financeira, um outro momento, um contexto diferente por exemplo, do Fortaleza. Mas para o Ceará, esses 2 nomes seriam interessantes? E se não, quem é que você enxerga aí no mercado? Seriam 2 nomes interessantíssimos. E assim, como eu falei agora há pouco, né? O Ceará ainda está sentindo a saída do Saulo. Né? Sim. Então, era o cara que fazia os gols, né? Que colocava o Ceará em vantagem no placar, em jogos difíceis e tal. E um centroavante, né? Ele faz muita falta, principalmente quando você criou o costume de ter um que está encaixado. Aí você torna ainda mais urgente a necessidade de requalificar o elenco e de reencaixar de novo um cara que faça os gols. Então, o Ceará ainda tem isso, tem que correr contra o tempo. Né? Porque o Campeonato Cearense, beleza, dá até para ir caminhando do jeito que está. Mas daqui a pouco, né, vai ter uma necessidade urgente de ter um camisa 9, principalmente, como eu disse, né, sentindo falta aí das estatísticas do Saulo Mineiro. Legal, só para reforçar algumas informações sobre a contratação, o Ceará, Alejandro Martínez, ele que é argentino, não é isso? Sim. É argentino, né? Aí, ainda, deixa eu ver aqui, ele tem 27 anos, tem contrato com o Tajeres até 26, dezembro de 26, mas vem por empréstimo. Na última temporada, o Alejandro vestiu a camisa do Tajeres Argentina, como nós já falamos, somou 31 jogos. 31 jogos seria o quê? A metade do que o Ceará joga aqui no ano, né? Então, assim, não sei se é um bom indício, não. Mas depende, né? Se bem que no Campeonato Argentino dá para bater nos 60 também, né? Eu penso que sim, Foram 4 gols, foi uma assistência, e aí pode ser um número baixo para atacante, mas assim, se você colocar uma média, sei lá, de 30 jogos, caramba, eu tô achando baixo, cara. Tô achando baixo, mas pode ser que ele seja mais o operário ali do ataque, consiga só uma assistência também, enfim, eu não consigo visualizar muita vantagem não, mas tudo bem. Ele acumula passagem por Tijuana, do México, Central Córdoba, da Argentina, entre outras equipes. E aí, macho, será que essa seria a solução para o Ceará, mano? A gente vê na casa da aposta, né, JP? Isso aí eu acho que, do mesmo jeito que o Fortaleza aproveita as oportunidades de mercado, o Ceará também deve estar aproveitando, né? Mas aí com esse pequeno detalhe que eu citei agora, né? A questão do Ceará é a urgência de ter um atacante. Talvez isso aí seja um dos critérios utilizados na contratação desse jogador. Tá? A necessidade de testar alguém ali, nem que seja uma aposta, e vai que dá certo. Futebol tem isso, né? O próprio Saulo, que a gente está tanto falando aqui, ele não tinha números bons, né, do clube anterior dele no Ceará. E veio e encaixou. O futebol tem isso. É verdade. E a reta final do ano passado dele foi magnífica, foi absurda, né? Falando agora da outra contratação, a gente também traz essas informações, que é o lateral direito Fabiano
Souza. Ele chega ao Vovô para um contrato de empréstimo também, junto ao Moreirense de Portugal. O contrato também é válido até o final de 2025. Ele chega para suprir, como eu já falei, a lesão sofrida, né, do português Rafael Ramos. Passará por um procedimento cirúrgico após diagnóstico de lesão e tal. Ele foi formado, ele é brasileiro, tá? Fabiano Souza é brasileiro, mas fez a sua carreira lá na Europa. Jogou na Sub-19 e Sub-23 do Sporting Braga, lá de Portugal. E teve uma breve passagem por outra equipe lá de Portugal, a Académica. A trajetória dele no futebol português teve uma pausa em 22 e 23, quando o Fabiano foi para o futebol da Turquia. Nessa temporada foi para a Turquia. E em 23 ele retornou para Portugal e desde então ele joga lá no Moreirense de Portugal, um lateral que pode contribuir. Ele é lateral direito, de Presidente Prudente, São Paulo, nasceu em 2000, então tem 25 anos, né? Agora em março faz 25 anos e chegou no Ceará, está confirmado, é mais uma contratação do Ceará, mais uma contratação que o Ceará traz para poder tentar fazer um 2025 bom para essa equipe, enfim, conquistar, defendendo o título cearense, buscando mais um título da Copa do Nordeste e principalmente a permanência na Série A. Eu sei que é óbvio, mas fala para mim, o objetivo do Ceará deve ser qual? Deve ser qual em 2025? Principalmente esse último aí que você citou, permanecer na Série A. O JP, a Série A, cara, ela é o alicerce de todas essas outras competições. Se você, um rebaixamento de novo para o Ceará seria trágico, né? Por mais que você jogue Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e vença, o torcedor sabe, né, entende que a Série A ela é realmente o alicerce de todas as outras competições. No caso do Fortaleza, por exemplo, é através dela que se chega nas competições internacionais, na Libertadores, na própria Sul-Americana. E é óbvio, né? A gente tem que falar aqui que a mola do mundo é o dinheiro. Então, assim, uma cota de Série A, ela faz com que o time se estruture não somente dentro de campo, mas que com uma constância em participações na competição, arrecadando todo ano aquela cota significativa, ele vai se estruturando também fora de campo, né? Categoria de base, infraestrutura, tudo isso faz parte do crescimento do clube e da mudança de patamar que é tanto falada, né, para o futebol cearense. Cara, a gente tem cenas lamentáveis desses dois jogos, tanto do Ceará contra o Ferroviário, né, e do Fortaleza, onde as torcidas do próprio time entre si brigam. Isso é lamentável, mas em cima disso nós temos uma boa notícia. Afinal de contas, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, reuniu-se ontem com representantes de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, além de integrantes da Federação Cearense de Futebol, para discutir medidas de segurança no estádio. Com a implantação, por exemplo, como a implantação de reconhecimento facial no PV. Cara, é uma boa ideia, né? Isso já deveria estar rolando há muito tempo, mas agora o prefeito decidiu e vamos atrás disso. Claro, requer um certo tempo para a implantação, mas o fato é que essa reunião, mostra a reunião aí só para a gente, essa reunião é fundamental. Tem vídeo, tem? Do prefeito falando? Tem? Então chama aí, vai. Temos agora uma reunião aqui no Paço Municipal da Prefeitura de Fortaleza, onde estiveram presentes o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, os representantes dos clubes, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, o presidente do Ceará, João Paulo, o presidente do Ferroviário, o Aderso, assim como também o Eudes, que é meu chefe de gabinete, assim como também o João, diretor de patrimônio do Ferroviário, o Anderson, meu secretário de esportes, e o Júnior, meu secretário de governo. Onde, dentre outras coisas que nós demos os devidos encaminhamentos, dialogamos sobre a questão da identificação facial no estádio Presidente Vargas. E aqui determinei que o meu secretário Júnior de Castro, juntamente com o meu secretário Anderson de Esportes, imediatamente nós tivéssemos a condição de estar implantando no estádio Presidente Vargas a identificação facial, fazendo com que as pessoas, os torcedores, aqueles verdadeiros torcedores que se dirigem às praças esportivas, eles possam ter uma maior segurança. É a Prefeitura de Fortaleza, junto com os clubes de futebol e a Federação,
fazendo com que o nosso esporte, aqui no estado do Ceará, em especial aqui em Fortaleza, ele tenha uma atenção cada vez maior. Estamos juntos, muito obrigado aí a todos os clubes, dirigentes, enfim, federação, e contem com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Abraço. Excelente passo dado, eu penso que a gente já precisava disso e agora o prefeito Evandro Leitão confirmou, vai colocar em vigor, vai iniciar esse processo de implantação. Importante demais, JP. Cara, a gente vê isso que aconteceu. Eu estava em Horizonte sábado, eu presenciei, eu vi de perto aquelas cenas lamentáveis, né? Meu Deus. Fiquei até assustado na hora, estava com meu filho pequeno também, menor. E assim, aí a gente vê a punição, né? Camisas, bonés e bandeiras serem punidos. Mas a gente não vê CPF ser punido. O reconhecimento facial é, com certeza, um grande passo, primeiro a ser dado, e a gente espera que seja realmente o caminho da solução para isso. Né? Reconhecer os verdadeiros marginais que vão para o estádio de futebol travestido de torcedor, que causam esse terror no verdadeiro torcedor de futebol que sai de casa e tem no esporte um programa familiar e vê assim, decepado o seu instinto, a sua vontade de ser, né, de curtir, de ter o seu lazer junto com seus familiares e amigos. Inclusive, ontem, no jogo de ontem do Fortaleza, parte da torcida levou faixas repreendendo, né? Isso, tipo assim, nós queremos, não me lembro agora qual foi a frase, cara, nós queremos intensidade e não impunidade, tipo desse. E é legal, porque você vê que são grupos que estão inseridos na torcida que buscam esse tipo de atitude. Mas, no geral, o torcedor comum quer fugir disso. Como você falou, você esteve lá com o seu filho em Horizonte e viu o desespero, né? Então, de fato, o torcedor comum precisa ser respeitado e essa atitude do prefeito é fundamental. É um primeiro passo, lógico que falta muito ainda, mas um primeiro passo foi dado em busca dessa solução para as brigas dos torcedores. O que me deixa mais decepcionado, frustrado, arrasado, é que é entre si, cara. Claro que qualquer jeito seria terrível, seria trágico, mas imagina torcedores que vão torcer para o mesmo time por alguns motivos completamente sem noção, sem nexo, banais, brigam entre si. É simplesmente lamentável, tá? A gente vai para um rápido intervalo e já volta com muito mais informação esportiva para você. E aí o Fortaleza será notícia, o Campeonato Cearense e também o bate-papo com João Guilherme, o Paredão. Sai daí não que é rapidez, voltamos já. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do Povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Estamos de volta e agradeço a sua audiência, tá? Toda segunda
E quinta-feira, a partir da próxima semana, 16h30, aqui o Resenha de Artilheiro. Mas esta semana a gente continua, terça e quinta, às 10 horas da manhã. Após passagens pelo Fortaleza, o goleiro Santos está de volta ao Atlético Paranaense. Está indo por empréstimo de 2 anos e ele já está em Curitiba e passará por exames médicos. Cara, eu sempre falo aqui, né? É um goleiraço de primeira categoria, primeira linha. Viria para ser titular do Fortaleza fácil, se não tivesse João Ricardo. João Ricardo não deu chances, cara. E ele está de volta ao Atlético Paranaense. A gente brinca até entre torcedores, grupo de torcedores, que o Santos ele levou muito azar. Porque ele pegou aqui a melhor fase da carreira do João Ricardo. Então encaixou. E aí realmente não tem como. Você não vai substituir um goleiro tendo as atuações que o João Ricardo tinha. E essa saída do Santos eu vejo como uma forma do Fortaleza amenizar, né, o gasto que teve com o goleiro, que veio, né, com a contratação forte, para disputar a posição e ser titular, como você falou. Mas aí com esse empréstimo, né, dá uma economia, dá uma enxugada na folha e quem sabe aí recupera, né, um pouco do prejuízo financeiro, já que retorno técnico, infelizmente, o Fortaleza não conseguiu extrair aí do Santos, né? Jogou pouquíssimas partidas, mas se a gente for analisar friamente, foi por uma causa boa. Né? Você queria que o Santos jogasse? Então você queria que o João Ricardo falhasse, que o Fortaleza tivesse perdido alguns jogos por conta do João Ricardo? Né? Foi um prejuízo que veio, mas que, olhando pelo lado bom, foi por um motivo nobre, por uma causa justa e que está todo mundo satisfeito com o João Ricardo no gol. Se eu não me engano, foram 4 jogos apenas e no Brasileirão, 0. E o João Ricardo jogou 38 partidas. O Fortaleza não teve piedade do Cariri e goleou por 7-0. Quase não ganha, né? Em jogo válido pelo Campeonato Cearense, na rodada... Pode subir, negado. E aí, cara, esse jogo aí, 7-0, um treino de luxo do Tricolor de Aço, e aí com boas peças sendo utilizadas e aproveitadas pelo Juan Pablo Vojvoda. Foi como você falou, foi um treino de luxo mesmo, né? Porque um jogo sem dificuldade nenhuma. Fortaleza passeou no gramado do Presidente Vargas, né? Jogadores que... Futsal total aí, né? Não, esse gol do Moisés foi muito bonito, né? E passou como quis aí, driblou até o câmera aí, ó. E aí, foi só o primeiro passo aí para uma grande noite do Fortaleza. E o interessante, viu, JP, é que a gente vê um completo rodízio, né? Até porque, de certa forma, meio que obrigado. Fortaleza, você sabe, o Fortaleza jogou sábado e jogou segunda, né? 48 horas depois. E aí o Vojvoda fez, assim, uma espécie mesmo de rodízio completo. Do jogo contra o Motoclube para o jogo contra o Horizonte mudou 10 jogadores, todos de linha. Do jogo do Horizonte para ontem também, muitas mudanças. Mas ou dificuldade para ele mudar 10 peças, né? Inclusive, uma seleção desse que ele tem na mão. Tem um elenco bem recheado, não só em qualidade, mas também em quantidade. Né? O Fortaleza ele qualificou muito o elenco agora para 2025. E fazia tempo, tá, que não começava uma temporada com a torcida tão confiante. É verdade. E aí a gente vê essas opções que você falou, o que atrapalha, né, a nossa compreensão do que o Vojvoda quer para essa equipe. Mas assim, claro, é começo de temporada ainda, ele, como você falou, está aproveitando para movimentar esse grupo, porque são praticamente 2 dias de diferença de um jogo para o outro, né? Foram 4 vitórias em poucos dias. Enfim, mas o fato é que o Fortaleza, na minha visão, começa bem uma temporada, pois tem um elenco interessante. E aí eu lembro, finalizou 2024 com um elenco interessante. Aí chegam mais 6 peças que, se eu não me engano, sem custo, ou pelo menos sem precisar comprar esses caras para trazer para cá. Sem custo nunca é, né? Porque tem luva, tem alguma negociação e tal. Mas o fato é que são mais 6 peças que chegam de muita qualidade, ou seja, chega para de fato reforçar este elenco que já é forte, que já pode, principalmente falando de Campeonato Cearense, né? Principalmente. E ele está utilizando, fazendo o possível para utilizar todo mundo, que são 3 jogos na temporada e o Fortaleza tem 3 laterais esquerdos.
E foram um lateral esquerdo em cada jogo. Né? Verdade. O Diogo Barbosa jogou um jogo, Verdade. Pacheco jogou outro, e ontem jogou o Felipe Jonathan. Ele utilizou os 3 laterais esquerdos. E sem contar que tem jogador que está machucado, né? Kusevich está machucado, não participou. E os meninos ele está usando, né, cara? Está usando. Está aproveitando os meninos, né? Ontem, Mancha, Prior. Isso, ontem entrou o Cauê Canela também, segundo tempo, no lugar do Luceiro. Canela também entrou. Entrou. E o Mancha, como você falou, já tinha jogado titular contra o Horizonte, né? Inclusive, muito elogiado na saída de bola, que é um dos critérios aí que o Vojvoda usa para escalar os seus zagueiros, né? Muito parecido, inclusive, com o estilo do Rogério Ceni nesse quesito. Né? Eu gostei muito do Mancha. De verdade, eu gostei muito do zagueiro, qualidade canhoto, eu gostei. Acho que deveria, e acho que vai ser, aproveitado, muito mais aproveitado pelo Vojvoda. Com 2 gols na goleada... Não, deixa eu trazer aqui primeiro a sonora do Vojvoda, pode ser? Então vai, roda a vinheta do Juan Pablo Vojvoda. Vinheta não, a sonora. Fizemos 3 bons jogos, o primeiro aqui por Nordestão, o partida passada também me gostou a adaptação de Ochimi e hoje eu gostei também o jeito de começar, me entende, o funcionamento, o seriedade, o respeito por adversário também, mas quando nós teníamos possibilidades, criábamos opções e fizemos muitos goles. O goleiro deles também foi bem. Nosso goleiro também, quando teve participação, foi bom, principalmente no primeiro tempo. Acho que estamos en un momento de preparación, de continuar mejorando detalles y ese es el objetivo de hoy. Continuar mejorando, pensando más en nosotros Chimi que en adversarios y de esa forma vamos a evoluir continuamente. Show de bola. Vamos falar agora de Luceiro, tá? Com 2 gols na goleada sobre o Cariri, Luceiro atingiu a marca de 50 gols com a camisa do Leão. Vamos... A gente, aqui rapidamente, né, coloca em tela, já está, né? 2 jogos nessa temporada, foram 2 jogos e 3 gols. A trajetória dele tem um histórico interessante, né? Desde 24, se bem que 24 o finalzinho foi cruel, né? Foram 5 meses sem marcar, estava a 17 jogos sem fazer gols, fez agora no Campeonato Cearense. E nessa temporada são 2 jogos e 3 gols. É bem verdade que tivemos aí um 7-0 contra o Cariri, mas enfim, ele está ali para fazer gols. E é um centroavante que, por mais que ele tenha passado esses meses de seca aí, mas o torcedor não perde a confiança no Luceiro, né? Porque a gente sabe, né, da capacidade, da qualidade do Luceiro e é tipo você ter o Luceiro de titular, o Renato Kaiser de reserva, outro que também, quando voltou aqui pela segunda vez, né, quando retornou daquela passagem dele do Criciúma, também demorou a balançar as redes, o torcedor estava com uma pulga atrás da orelha, mas é outro cara que também o torcedor confia. Né? O Fortaleza tem hoje 2 centroavantes nível Série A. Né? O Luceiro, inclusive, conhecido não somente aqui no Brasil, mas no futebol sul-americano, quem não lembra, né, do Luceiro no Colo-Colo. Inclusive, né, marcou o primeiro gol da história do Castelão na Libertadores. Olha aí. Né? Quando não se imaginava que ele iria jogar no Fortaleza. O jogo Colo-Colo e Fortaleza aqui, o Fortaleza perdeu para o Colo-Colo e o Luceiro marcou o primeiro gol. O gol foi dele, né? Cara, e o Adriano me lembrou aqui, ele perdeu ele perdeu 2 gols absurdos. 2 gols absurdos, mas claro, não vai fazer todos, né, cara? Não vai fazer todos. E conseguiu aí, nesse ano já são 3 gols em 2 jogos. Luceiro, que para mim é um super atacante, aí sim é um camisa 9 de qualidade no futebol brasileiro atualmente e vai ajudar muito o Fortaleza, penso eu, nessa temporada de 2025, assim como foi em 24, no que pese a reta final ele ter passado em branco em vários jogos. Mas acho que é importante. E aí o Kaiser também já fez gol, tem 2 gols, né, se não me engano, fez 2 gols no jogo passado, no jogo do final de semana também. Enfim, Fortaleza, repito, tem um super elenco e para 25 acredito que vai fazer bonito mais uma vez, tá? Agora o Tricolor de Aço se prepara para mais um desafio importante no campeonato cearense. Rapaz, os caras são cruéis, viu, macho? Sobe esse negócio que fica mais fácil. O dia 30 de janeiro, quinta-feira,
Quinta-feira. Quinta-feira. É um jogo atrás do outro, menino. Às 20h30, Fortaleza contra o Maracanã. Jogo difícil, é um jogo atrás do outro mesmo, viu, bicho? É um jogo atrás do outro, é cruel. A cada dois dias, né? Um jogo difícil, eu particularmente gosto muito do Maracanã e do futebol jogado e apresentado pelo Maracanã. A vantagem é essa sequência de temporadas com a mesma comissão, com a base do time, mas claro, Fortaleza, mais uma vez, é o favorito. Elenilson Dantas, fala pra gente sobre esse jogo. É um jogo que a gente já sabe, né? Já imagina, inclusive, né? Que vai ter, de novo, uma mudança completa no time que vai entrar em campo. Né? Porque já domingo já tem no sábado já tem outro jogo, que é contra o Floresta, e na terça-feira já tem um Sport em Recife. E sábado, clássico. E sábado, clássico. Para fechar aí essa sequência bruta, né, nesse começo de ano. Então, é um jogo em que a torcida já sabe que vai ver o time modificado de novo, né, e a gente espera que seja mais uma vitória. Por quê? Porque, como a gente falou no começo aqui do programa, é importante demais para o Fortaleza terminar em primeiro lugar por conta disso aí. Porque é um jogo atrás do outro, precisa dar uma respirada no calendário, e é deveras importante terminar em primeiro e ter essa folguinha aí de classificar direto para a semifinal. Esse jogo vai ser no PV ainda, né? No PV. No PV, e o torcedor do Fortaleza não foi proibido de entrar no estádio, não, né? Vai ser com o torcedor, não é isso? É com o torcedor. torcedor. Vai ser com a torcida. Com o torcedor, A punição é para as organizadas ainda. A punição é para organizar. Até terminar a investigação lá dos órgãos competentes. Entendi. Tá bom. Eu vou chamar agora... Vamos despedir do Elenilson já, tá? Eu vou chamar outros jogos aqui com a reportagem do Paulo Sérgio Cordeiro. Mas, Elenilson, meu parceiro, muito obrigado pela tua participação com a gente. Ótimos comentários mais uma vez e espero que esteja com a gente mais em outros momentos aí, tá bom? Só depende de você. Eu que agradeço aqui o convite, né? Eu gosto muito de participar, é uma honra grande, assim, conversar com o torcedor, né, do futebol cearense aqui na TV Câmara, no Resenha de Artilheiro, que é um programa que eu admiro demais, sempre gostei. JP Quintela, meu amigo Hugo, quando está por aqui também, gente da melhor qualidade. E, precisando, estamos aqui para falar de futebol, sempre é agradável. Vamos precisar sim. E você que quiser conhecer um pouco mais sobre Elenilson Dantas, é bem facinho, cara. Joga no YouTube lá, seu Elenilson, tem vários vídeos agora. O foco lá é tricolor de aço, agora o foco lá é Fortaleza, tá bom? Seu Elenilson. Deixa eu trazer aqui, a gente vai olhar Floresta e Iguatu, os melhores momentos, gols, como é que foi com Paulo Sérgio Cordeiro e também Maracanã e Tirol. Floresta e Iguatu ficaram no empate em 1-1 no sábado, no estádio Morenão. Israel para o Floresta e Ícaro para o Azulão marcaram os gols da partida. No outro jogo, Maracanã e Tirol se enfrentaram no domingo no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, e empataram em 1-1, com gols de Wendel para o Maracanã. E Pio, o craque do jogo, para o Tirol. Aí, Maracanã e Tirol, um jogo que eu esperava muito. E aí, Pio fez gol, inclusive, né? Gol de pênalti. São duas equipes que eu estou esperando alguma coisa nesta competição. Afinal de contas, gosto do trabalho do Maracanã e estou torcendo pela equipe do Tirol, pela organização e porque eu vi crescer, né? Em 2017 para 2018, nós acompanhamos esse processo inicial do Tirol, então estou torcendo para que eles consigam fazer belas campanhas nesta competição. O próprio presidente falou da dificuldade, ele falou, olha, eu sei que é difícil e a gente vai para curtir o campeonato cearense, espero que a gente consiga fazer bonito. Então, foi 1-1 essa partida e o jogo lá com Floresta e Iguatu também você já viu aí. Deixa eu dar uma olhada rapidinho na tabela de classificação do campeonato cearense. Após esses jogos que aconteceram, a gente consegue analisar aqui como é que está neste momento. O Ceará é líder do seu grupo com 6 pontos, Floresta é o segundo colocado com 4 pontos, Maracanã terceiro com 4 pontos, Horizonte tem 3 e o Cariri está zerado, um saldo negativo de 9 gols. Eu lembro que o primeiro vai diretamente para a semifinal, os dois próximos, segundo e terceiro, vão para as quartas de final e os dois últimos vão disputar um quadrangular para
decidir quem vai ser rebaixado ou não. No grupo B, tem o Fortaleza como líder, 6 pontos. O Barbalha tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Tirol, terceiro, com 1 ponto. O Iguatu é o quarto, com apenas 1 ponto. E o Ferroviário está 0-0-0 em quinto colocado do grupo B. A gente lembra, né? O Ferroviário precisa pontuar se quiser passar para a próxima fase do campeonato cearense, tá bom? Então é isso, a gente trouxe aí para você as informações do campeonato cearense como um todo e também a tabela de classificação. Por quê? Porque agora eu quero apresentar para vocês João Guilherme Batista Firmino, o pequeno goleiro que vem se destacando no futsal e no futsete do Ferroviário, atualmente no Ferroviário. A gente vai conhecer um pouco dessa história, a gente vai tentar compreender as propostas que ele tem recebido, como é que ele vem no futebol nesse momento. É o início de um sonho, na verdade, né? A gente não conhece o futuro e nem conhece a realidade, mas um sonho está sendo vivido nesse momento e construído, tá? Para bater um papo com a gente, João Guilherme, conhecido como o Paredão, e também o nosso amigo Diogo. Satisfação recebê-los aqui. Começar, tio? Tio do João Guilherme. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, JP Quintela. Bom dia aos amigos, telespectadores do Resenha de Artilheiro. Tudo começou, JP, quando ele tinha 2 anos de idade. Mas, rapaz... Eu vi pelos primeiros passos, né? E daí avisei a minha irmã que desse o início, o pontapé inicial. E, além de Paredão, o Joãozinho também gosta muito de falar. Você pode fazer as perguntas que ele responde. E aí, João? Sempre quis ser goleiro, cara? Sempre quis ser goleiro. Desde o início, desde pequenininho, não queria ser o goleador, queria ser o goleiro. Legal. Na escola, por exemplo, ia tirar o time lá, não, eu quero fazer gol, quero ser campeão, não, eu quero ser goleiro. Era isso? Pode falar. Que legal, que legal. Diogo, que acompanha esses primeiros passos do João Guilherme, né? Fala pra gente por onde ele passou, propostas, fala um pouco sobre isso também. Pronto. O João, ele começou, não foi, João, na escolinha do Flamengo, ali no bairro do Jockey Club, e o professor lá colocou ele na posição errônea, botou ele na linha e eu vi que não era a posição certa, né? Sim. E eu falei para minha irmã que era para ser goleiro. Ele fez alguns testes, não foi, João? Quais times? Círculo Militar. E depois eu fiz um teste no Ceará, não passei. Aí depois eu fui pro Fortaleza, eu acho. Aí passei meses lá, aí depois estou agora no Ferroviário. Legal. E o futsal, né? Futsal e futsete. Futsal e futsete, legal. E o interessante é que quando ele estava no Fortaleza, né, ele foi emprestado ao Projeto Evim, foi, João? E lá... Qual projeto? Projeto Evim, do ex-jogador Evim que jogava futsal. Sim. E lá ele disputou 2 competições. Qual foi a competição? LIF e LICEF. Aí foi gravado e o pessoal veio, quando ele ainda estava no Fortaleza, veio o convite para a gente irmos em outubro do ano passado para ele fazer uma avaliação no São Paulo Futebol Clube. Na época estava meio caro as passagens, nós repostamos dizendo que não dava e a gente pensava que eles iam esquecer, mas não. Quando foi em novembro, mandaram outro e-mail dizendo: a gente queremos o Joãozinho aqui. Aí do Evim, ele recebeu um convite do professor Sobral, não foi? Do Ferroviário. E já no Ferroviário veio o convite do pessoal da Antônios, né, que é uma das empresas de agenciamento de jogadores lá da Bahia, para ele ir para o Esporte Clube Bahia, que hoje é do Grupo City. Né? Legal. E os professores, João? Tio Paulo, tio Sobral, tio Fabão, tio Nailson e tio Galdino. Quem foi que colocou esse teu apelido aí de Paredão? O tio. Não, eu não, foi o pessoal, cara. Quem exatamente, assim? Foi
os próprios pais, Aham. os professores dele, né? Os professores vendo a qualidade, né? Tem muito que melhorar por causa da idade, vai completar 9, dia 31 de março agora, mas a desenvoltura, JP, amigos, ele parece um adulto jogando quando está debaixo das traves. Então aí começaram a chamar de paredão, 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 e até hoje o pessoal, até o pessoal do São Paulo, nos e-mails chamam o paredão. Legal. João, qual é o teu sonho, cara? O que você espera no futuro? Qual é o teu sonho no futebol? Jogar no Real Madrid. Olha só, rapaz, no Real Madrid. Qual é teu ídolo? Pelé. Pelé. E goleiro, assim, quem é que tu se espelha? Quem é que tu gosta mais? Cacilhas. Cacilhas, Real Madrid, Cacilhas e tal. Legal. E hoje tá no Ferroviário. Hoje joga no Ferroviário. Disputa alguma competição atualmente? Tá só treinando? Como é que tá? Eu tô jogando na Copa Euro. Copa? Euro. Copa Euro. Ele estava na Copa Euro e o Ferroviário terminou em terceiro lugar. E também vale ressaltar que ele no Ferroviário ele foi emprestado à Academia de Futebol Brazucas, do Eusébio, onde ano passado eles disputaram o circuito Vozão, na cidade de Vozão, e terminaram na semifinal também, foram o terceiro lugar. E na Portofino, que é da Licef, não foi, João? O João, por ter sido, o João Paulo, a segunda competição que ele disputou, ele foi escolhido o 7º melhor atleta de todos os clubes, envolvendo Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Eusébio, que é atual bicampeão, e foi o segundo melhor goleiro da competição. E no Projeto Ervim, a maioria dos jogadores são do Fortaleza e ele terminou em primeiro, deixando todos abaixo dele. Que legal. Essas medalhas, troféus, já ganhou alguma? Só do colégio. Só do colégio, né? Legal. Mas vai ganhar muitas, hein? Apenas 9 anos, tem muita coisa para fazer. E o João, o paredão, quando não está jogando, gosta de fazer o quê? Brincar de futebol. Brincar de futebol. Brincar de futebol. Não tem outra coisa para fazer, não, né? Coisa melhor, não tem coisa melhor do que jogar futebol, principalmente para quem está nesse mundo e tem algum sonho, e tem sonhos aí para realizar. Videogame? Também? E o tio joga? Nem futebol, nem videogame? Ah, rapaz, cara. Vamos marcar pra gente bater um racha, eu e você, certo? Será que se eu for bater pênalti lá, tu acha que eu faço gol em ti? Não, gostei. É isso, estamos conversando com João Guilherme Paredão, ele que tem apenas 9 anos, né, tio? 8 anos, cara. Ele que tem um sonho de ser um goleiro do Real Madrid e atualmente ele está no futsal do Ferroviário e também no Futset. A tua família tem te apoiado? Muito. Muito? Que legal. Porque isso é importante, né? É um sonho que a gente não sabe se vai conseguir realizar, mas ter o apoio da família é muito importante. A gente acredita mais, por assim dizer. Né, Steve? Eu queria, de antemão, agradecer a todos, né? Desde o início ao pessoal do Flamengo, o pessoal do colégio onde ele estuda. Ele passou também pelo Sumov, lá no Sumov, onde ele foi visto pelo professor Felipe, que levou ele para o Fortaleza, ao pessoal do Evim, ao pessoal do Brazucas, ao pessoal do Ferroviário, em especial a todos. O professor Sobral, que é o gestor, ao pessoal da secretaria, aos professores, Nailson, Galdino, Paulo Mascley, o Fabão que está chegando agora, enfim, a todos. Rapaz, lá a receptividade é tão grande. E também, João, não podemos esquecer do pessoal que ele faz o específico lá na Arena Champions, que é o professores. Fernandes e Renan. Fernandes e Renan. Legal. Exato. Show de bola. Cara, obrigado. Sucesso pra ti. Deus te abençoe. Sucesso. Paredão aqui é tamanho da mão, menino. 9 anos, 8 anos. E calçando 37, viu? Já? Fala, meu Deus do céu. Não sei se eu digo qual número que eu calço. Diga ou não digo? Fala.
37. 37, mas joga bola, viu, ainda? Não acho que não joga mais não, mas jogou. João, sucesso pra ti, Deus te abençoe, que você consiga realizar o seu sonho e não esqueça de mim. Quando tiver no Real, manda uma mensagem lá. Tal. Primeira entrevista, né, João? No Resenha de Artilheiro. Primeira né? de muitas, hein? Primeira de muitas. Valeu, João Paulo. João, fica aí, muito obrigado por trazer essa pérola. A gente acredita que brilhará muito, se não for no futebol, na vida como um verdadeiro cidadão, porque é isso também que o futebol ensina. Até porque você sabe que eu sou pastor, né? Somos pastores, e ele também já está indo para os caminhos do Senhor. Amém. Né? Então, assim, para quem trabalha com futebol, o interessante é que, além da formação do atleta profissional de futebol, forma-se também o cidadão, né? Porque muita gente, eu acho que o sonho maior de todo garoto é ser um jogador. Nem muitos viram, como a gente fala, vira jogador. Sim. Mas alguns chegam a virar. E aqui no futebol cearense, JP, temos grandes nomes, né? Temos Mário Jardel, Super Mário, tem o Pacuti, antigo, né? Tem muitos. O Pio, o Oswaldo, o Rony. Então, tem muita gente que virou e, com certeza, em nome de Jesus, Deus já está abençoando o pequeno João e vai dar tudo certo, tá bom? Abraço e felicidades. Amém. Quem está com a gente também aqui é a Andressa. A Andressa é a irmã dele. Que é a irmã do João Guilherme. Satisfação, Andressa, também. Deus te abençoe, tá? Deixar um agradecimento especial para essa equipe técnica que é sensacional aqui da TV Câmara Fortaleza, tá? O seu Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Showa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Helenilson Dantas. E também uma entrevista especial com João Guilherme, o Paredão. A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 10 horas da manhã. E na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.